Olá, arrematantes, aqui é Claudino Vicente do Bom Leilão. E este é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso 12º episódio e eu estou feliz de ter você aqui com a gente. Como sempre, vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, como ser um arrematante de sucesso, o mercado de imóveis e tudo que for interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Hoje, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de leilão de imóveis. Você gosta mais de leilões judiciais ou extrajudiciais? E os de vendas direta? Ouça o programa até o fim e depois me responde. Vamos à nossa sessão do programa chamada Feedback, ou dúvidas sobre o que conversamos na semana passada e eu talvez não tenha me expressado tão direito. No programa anterior, falamos sobre se você arremataria o imóvel do podcast A Mulher da Casa Abandonada. O Gilberto Álvares comentou que gostou muito do episódio, mas que ficou com uma dúvida. No caso, como do exemplo do programa, vale a pena arrematar um imóvel apenas pelo seu terreno? Gilberto, agradeço a sua dúvida e deixa eu tentar responder melhor. Tudo que vai a leilão tem um valor comercial, principalmente se já tiver avaliação realizada por um perito. Isso vai ajudar muito a gente começar a esclarecer quanto é esse valor, mas, claro, sem abrir mão de uma pesquisa que você deve realizar. Então, apesar do estado de qualquer imóvel que esteja indo a leilão, talvez pelo conjunto do que está indo a leilão, ele possui um valor comercial que alguém possa estar interessado em comprar lá na frente. Portanto, como um arrematante, você deveria analisar que, se já o terreno por sua localização vale tal determinada quantia no mercado, e se o desconto oferecido pelo leilão vale a pena, então talvez pudesse se interessar por esse leilão. Importante sempre se preocupar não apenas com a arrematação, mas também com a hora da venda do imóvel. No estado que ele se encontra, ainda assim ele estaria forte no mercado imobiliário por todas as suas outras características? Se sim, talvez seja um bom negócio a ser considerado. Vamos ao nosso tema principal do episódio de hoje. Você, a essa altura, já deve saber que leilões de imóveis, com o conhecimento certo, é um ótimo investimento com um retorno grande de lucro. Mas não existe apenas um tipo de leilão de imóveis, e hoje vamos conversar sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo. Já deixo claro que não existe um certo e outro errado. Como veremos, todos possuem vantagens e algumas desvantagens em relação ao outro. Vai depender muito dos seus objetivos, da sua capacidade financeira e do momento para saber aproveitar o melhor de cada um deles. Vamos começar com os leilões judiciais. Você já sabe, em um processo judicial, alguém deve para outra pessoa. E para conseguir saldar essa obrigação, a Justiça pode penhorar o imóvel e levá-lo à venda através de um leilão público, realizado por um leiloeiro oficial. São realizados 2 leilões, porque se ninguém arrematar pelo valor de avaliação no primeiro leilão, ele é levado a um segundo leilão com um desconto, que pode ser, na maioria das vezes, de 50%, ou raramente até mais. Vamos falar então sobre as vantagens dos leilões judiciais. Estamos diante de um leilão realizado por ordem e supervisão de um juiz e que segue o Código de Processo Civil. Isso garante
total transparência e segurança. O valor de lance no segundo leilão vem com grande desconto. Todo o processo é muito mais rápido, pois tudo é decidido e ordenado pelo próprio juiz do processo. A desocupação do imóvel é muito rápida, pois o próprio juiz tem autoridade para ordenar os despejos dos ocupantes, se for o caso. E após a assinatura do auto de arrematação, ela se torna irretratável, portanto, definitiva para o arrematante. Vimos então que realmente leilões judiciais possuem grandes vantagens. Mas vamos falar agora sobre algumas das desvantagens. Uma das grandes é que o lance deve ser pago à vista em 99,99% dos casos. Mesmo que se venha conseguir um parcelamento, ele será de poucas prestações, na maioria dos casos em 10 vezes, o que não alivia muito para um arrematante. Outra desvantagem é que, assim que arrematar, para se comunicar com o juiz, você vai precisar de um advogado para pedir todo o andamento. O pedido da assinatura do auto, pedir a carta de arrematação para ser levado ao registro de imóveis e também o pedido de missão na posse para a desocupação do bem. Isso significa, portanto, colocar em sua planilha de despesas os honorários de um advogado. Claro que isso, frente ao lucro, pode ser quase insignificante, não impedindo a participação em leilões judiciais. Outra, é preciso se preocupar com outras ações, principalmente as trabalhistas, que podem requerer seu valor antes do lance pagar, por exemplo, as dívidas de condomínio. Então, leilões judiciais sempre exigem um bom estudo de todos os materiais, o edital, a matrícula e assim por diante. E por último, é preciso saber que o leilão judicial ele tem aspectos de linguagem jurídica e que você pode aprender, você pode dominar, não necessariamente você precisa ser um advogado, tá? Mas saber ler e entender o edital do leilão, a matrícula do imóvel. Importante também analisar qualquer possibilidade de algum tipo de dívida ser transferida para o arrematante, como, por exemplo, nos casos de leilões de direitos sobre um imóvel. Então, resumindo sobre leilões judiciais. Leilões judiciais são ótimos para investidores que possuem capital à vista e que talvez já possuam um parceiro advogado para solucionar qualquer pendência que possa surgir durante o processo. Vamos falar agora sobre os leilões extrajudiciais. Você também já sabe, em um processo extrajudicial, popularmente conhecidos também como leilões de banco, um imóvel foi retomado por falta de pagamento de um contrato de alienação fiduciária e que também será levado a 2 leilões. Se ninguém arrematar o imóvel pelo valor de avaliação no primeiro leilão, ele é levado a um segundo leilão, mas agora pelo seguinte valor: soma-se a dívida e qualquer outra obrigação como condomínio e IPTU, e este será o valor do lance mínimo. Isso talvez seja a sua maior vantagem. Mesmo que o imóvel tenha um valor muito alto, por exemplo, que ele esteja avaliado em R$1 milhão no mercado, se a dívida for apenas de 100 mil, a dívida que o executado possui com o banco for apenas de 100 mil, e juntando até possíveis outras despesas, como condomínio e IPTU, ele poderá ser levado a leilão por um lance inicial de, por exemplo, apenas R$120 mil. Claro que vai haver muita disputa, mas muitas vezes poderá ser arrematado muito abaixo do seu valor de mercado. Vamos falar sobre as outras vantagens dos leilões extrajudiciais. Um leilão extrajudicial permite que o lance seja pago através de um empréstimo imobiliário. Com isso, você poderá arrematar o imóvel muitas vezes tendo apenas de 5% a 20% do valor do lance como entrada do financiamento. Muitos imóveis estão em estados de novos ou com pouco tempo de uso. Caso o executado tenha parado de pagar
as prestações do contrato logo em seu início. No segundo leilão extrajudicial, o imóvel é entregue sem nenhuma dívida para o arrematante. Via de regra, se o imóvel estiver desocupado, você não vai precisar nem de advogado em um leilão extrajudicial. Quando não existem outras ações questionando a consolidação do imóvel pelo banco, todo o processo do leilão também é muito rápido. E a própria lei da alienação fiduciária garante o direito do arrematante de ter a posse do seu imóvel arrematado. Mas leilões extrajudiciais também possuem algumas desvantagens. Vamos falar sobre elas. Uma é ter uma maior concorrência. Pelas próprias facilidades que oferece, leilões extrajudiciais atraem muito a atenção, mesmo de arrematantes amadores. Mesmo a lei garantindo que o leilão extrajudicial também é irretratável, vejam, existe apenas o caso de falta de citação dos executados, mas hoje em dia isso é uma raridade, a lei já está bem consolidada e todos os bancos sabem como devem proceder. Mas mesmo assim, às vezes o arrematante precisa esperar a solução de tudo para poder ter a matrícula limpa para vender. Não existe impedimento legal, mas atrapalha muito a venda. Isso pode trazer uma demora para concretizar tudo. Se o imóvel estiver ocupado, será necessário dar entrada em um processo de missão na posse. Um processo tranquilo, garantido por lei, mas que vai demorar uns 6 meses e o uso de um advogado. Algumas vezes é preciso ficar no pé do banco para ele agilizar a documentação para o registro da arrematação. E resumindo, leilões extrajudiciais são ótimos para investidores com pouco capital e que muitas vezes nem vão precisar de advogados. Mas eles possuem algumas burocracias e um pouco mais de tempo para resolver tudo, mas nada que não compense pelas suas grandes margens de lucro. Vamos falar agora sobre os leilões particulares. Quando acontece os 2 leilões ordenados por lei, no caso dos leilões extrajudiciais, e ninguém arremata os imóveis, os bancos se tornam os novos proprietários do bem e agora eles podem vender esses imóveis da maneira que bem entender. E muitas vezes eles fazem os chamados leilões particulares e também as vendas diretas, muito utilizada, por exemplo, pelo Banco da Caixa. Vamos falar sobre as vantagens. Continuam-se aceitando financiamento para os lances e a Caixa facilita muito o valor de entrada, principalmente em seus feirões. Não muito raro, já vi condições com 3%, 5% do valor de entrada para você conquistar e arrematar aquele imóvel com seu lance. O banco pode ou não pagar todas as dívidas de condomínio e IPTU. Por isso é importante ler com muita atenção sempre o edital, as regras do leilão. Se lá na página do leiloeiro, se lá na página do Banco da Caixa, o contador do prazo do leilão estiver zerado, significa que quem der o lance já será o arrematante. Então nem é preciso passar por todo o estresse de uma disputa. Essa é a grande vantagem da venda direta. E no caso da Caixa, ela pagou um corretor para cuidar de toda a papelada. É muita facilidade, não é? De novo aqui, se o imóvel estiver já desocupado, não haverá gastos nenhum na parte de ter que contratar um advogado. São grandes vantagens. Agora, vamos falar também um pouquinho sobre as desvantagens. São bem poucas, mas elas existem. Nem toda oferta de leilões particulares ou venda direta é boa para um arrematante investidor. Porque para ficar interessante para um arrematante investidor, é preciso que haja um grande desconto, né, entre o preço do lance e o valor de mercado. E nem sempre isso acontece. A oferta de imóveis também pode ser muito menor nas cidades em que você tem interesse, também até por causa da grande concorrência. E o site da Caixa requer muita paciência para você achar bons leilões.
ele não tem uma navegação assim muito ágil. Mas resumindo, a venda direta ou os leilões particulares podem ser a melhor opção de entrada para quem está começando nos investimentos de leilões de imóveis. Para quem busca um imóvel para morar, eles são imbatíveis. Porém, é um pouco mais complicado para encontrar o imóvel exatamente como se deseja. E lembrando, todos os bancos fazem leilões particulares. E aí você vai encontrar isso também nos sites dos leiloeiros. Mas é na Caixa, e a Caixa tem um próprio site para oferecer esses leilões particulares e vendas diretas dela, em que se encontra mais vantagens nessa modalidade. Então, dito isto, pesquise também em todos os sites de leiloeiros. E agora, depois de ouvir tantos argumentos sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de leilão, eu quero saber de você. Você está mais interessado agora em qual modalidade de leilões de imóveis? Deixe seus comentários nas redes sociais do Bom Leilão. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre esses casos e quem sabe a sua dúvida pode se tornar o tema de um dos nossos próximos episódios. Vamos para o quadro Perguntas Inteligentes com respostas nem tanto. Hoje, trago a pergunta da nossa ouvinte Rafaela Dias, que deixou uma mensagem pelo direct do Instagram do Bom Leilão. A Rafaela quer saber o seguinte: vale arrematar o imóvel para depois alugar? Rafaela, deixa eu te esclarecer. Eu conheço muitos investidores que preferiram montar uma carteira de imóveis arrematados e que são utilizados para gerar renda através de aluguéis. Portanto, considero uma boa opção de investimento. Agora, particularmente, eu sou do grupo que prefere arrematar para vender e reinvestir o lucro em uma próxima arrematação ainda mais vantajosa. Matematicamente e financeiramente, acaba valendo mais a pena. Para exemplificar, vamos considerar que o aluguel conseguiria 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Portanto, em um ano, teríamos o rendimento de 12%. Detalhe, eu sei que eu estou sendo bem simplista aqui, mas é só para a gente trabalhar com um exemplo fácil de ser transmitido. Já arrematando e vendendo, ao final da operação, que eu também calculo em um ano, eu posso obter em torno de 30% de retorno e reinvestir. Então, acho que nenhum dos dois pensamentos pode ser considerado certo ou errado. Vai dos objetivos de cada um. Mas o importante, independente do fim desejado, é saber utilizar os leilões de imóveis como fonte de geração de renda. Espero ter te ajudado com essa dúvida. Se você também quiser mandar uma dúvida para o nosso programa, deixe uma mensagem usando as redes sociais do Bom Leilão. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Bem, este foi o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Se sim, que comentem. E se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão dos maiores tocadores, como o Spotify, a Apple ou o Google Podcasts, ou no seu aplicativo de sua preferência. Você quer se tornar um arrematante de sucesso? Eu lancei junto ao Hotmart um curso chamado Arrematantes de Sucesso. Um curso muito completo, com aulas na prática, com ferramentas e materiais para quem quer entrar neste mercado de leilões de imóveis, mesmo que partindo do zero. Eu levei mais de um ano produzindo essas aulas para ter certeza que você vai sair dele já realizando as suas primeiras arrematações
com a maior margem de lucro possível. Coloquei nele toda a minha experiência de mais de 15 anos como advogado especialista em leilões de imóveis e também como arrematante e consultor. O curso está com preço super especial e uma promoção de lançamento, e se eu fosse você não deixaria de conhecer. Vai lá! Eu gravei um vídeo super bacana sobre essa carreira incrível que é ser um arrematante de imóveis em leilões. Tem link para o curso lá na descrição deste episódio e nas minhas redes sociais. E você? Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Sigam a gente nas redes sociais, principalmente nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes para você aplicar como arrematante. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este programa foi produzido pela Blaze, Marketing Digital e Podcasts.